Hoje eu tive aula de matemática e essa professora tem o costume de pedir pessoas para fazer no quadro e hoje eu fui selecionada. E quando eu fui fazer a questão no quadro, eu errei. Eu errei completamente. E naquele momento eu me senti horrível, me senti péssima na hora que ela tava corrigindo e ela falando, tipo assim, dizendo pra sala toda, mas eu sabia que ela tava falando específico pra mim. E quando é você que fez, né, aí então, tipo assim, você sente que a pressão tá toda ali em cima de você. Por mais que a professora, assim, claro, ela não vai estar apontando pra você e tal, você sei lá o quê, mas eu me senti ruim porque era eu que tinha feito. E isso foi uma experiência muito péssima. Eu sempre fui aquela aluna, né, aquela pessoa ali que, por mais que as pessoas consideravam nerd, eu nunca me achei nerd em si, sabe, em específico. Tem a questão, tem um nome lá também nos Estados Unidos que é geek, né, tem nerd, geek, sei lá, eu nem sei a diferença, mas as pessoas me chamavam de nerd. Mas eu só era, assim, a aluna quieta que sentava na frente e bom, que tirava boas notas, né? Essas coisas assim, que na minha opinião é o mínimo que um estudante tem que fazer, né? Tipo, fazer as atividades, ir todas as aulas, respeitar o professor na hora que ele tá falando, isso é o mínimo que o estudante deve fazer, mas pra mim, que né, sempre tive esse comportamento, as pessoas me enxergavam como a nerd da sala. E por isso, sempre teve uma pressão muito grande em cima de mim, né? Por questão de, ela tira as melhores notas, então os professores sempre me usavam de exemplo e sempre queriam que eu fosse a melhor ali em tudo que eu tava fazendo. Só que o problema é que após a pandemia, eu não sei se vocês tiveram isso também, mas eu fui perdendo a minha agilidade. Por exemplo, eu consegui aprender novamente ali a matéria na sala de aula, na aula ali, beleza. Mas depois da pandemia, gente, eu perdi isso. E eu virei, né, hoje em dia, assim, eu posso me dizer que eu sou uma aluna comum. As pessoas que não estudaram comigo no fundamental, elas nem imaginam que eu era essa aluna, né? Não que eu faça bagunça, né? Que nossa, eu atrapalho a aula. Não, eu fico de boa no meu canto, mas mesmo assim eles não sabem que eu sou aquela aluna exemplar que só tira 10. Eu literalmente só tirava 10. Cadê essa pessoa? Eu não sei aonde essa Gabi foi parar. E por esse motivo, assim, o meu boletim tá muito comum hoje em dia. Por exemplo, eu só fico com uns pontos acima da média e, sim, para uma pessoa que sempre teve um melhor boletim que você pode imaginar, é muito ruim você receber as suas notas e ver que você parece que é uma pessoa desleixada, sabe? Parece que você só passou, assim, empurrada mesmo, porque por causa das notas que você tirou ao longo do ano. E eu me cobro muito por isso, né? Porque, assim, quando você tá passando ali a sua vida toda com as pessoas dizendo que você é muito boa, que você consegue fazer, eu não consigo ser assim, né? Assim, os elogios em si, que eu acho que na sua sala provavelmente já deve ter tido uma pessoa assim, ou se você é assim, você tá entendendo o que eu tô falando, né? E então assim, a gente vai recebendo elogios e isso vai, né, moldando a gente com aquilo ali que as pessoas vão nos descrevendo. E isso é desde criança, gente. Tipo assim, desde da creche. Eu sempre fui essa aluna, assim, sabe, que é mais quietinha ali da sala. Então eu sempre recebi essa visão das pessoas, né? As pessoas me viam desse jeito, né? Como a nerd da sala. Então por isso eu passei a falar, não, então eu sou a aluna exemplar da sala, então essa sou eu, né? Eu tenho que ser assim em todas as salas que eu for, em todos os anos que eu for. E quando eu entrei no ensino médio, tudo mudou. Ano passado eu vi que aliás, lembrei de uma coisa aqui agora. Essa questão de ser o aluno que nunca deu trabalho, na minha cabeça, eu não precisava estudar. Não precisava. Gente, no fundamental, eu nunca estudei pra prova. Nunca. E eu tirava 10. E aí, tipo assim, aí eu falava, não, tirei a melhor nota da sala, pra que estudar? Não é mesmo? Eu só estudava, claro, assim, fazer as atividades da escola, prestar atenção no que o professor tá falando. Como eu disse, isso é o mínimo. Mas estudar mesmo, tipo, essas pessoas que
preparam, assim, pra poder estudar pra prova, né? E não, assim, tipo, à noite e a prova é amanhã. Não, não é isso. Eu tô falando de estudar mesmo. A pessoa tirou um tempo ali do dia dela pra isso. Eu nunca fiz isso. Nunca fiz isso. E então eu não precisava estudar. Isso era o que tava na minha cabeça, né? Então eu coloquei na minha cabeça que eu sou boa o bastante. Então eu não preciso disso. E aí quando eu entrei no ensino médio, aí que eu vi, né? O plot twist é que sim, a gente precisa estudar, independente se você é um bom aluno ou não. Voltando pra matemática, eu sempre odiei matemática. Eu nunca, tipo assim, gente, sério, eu nunca gostei, sabe? Matemática é uma das coisas que era a nota, assim, e educação física era a menor nota, apesar de ser uma nota boa. Por exemplo, 26 em matemática e 30 nas outras. Meu boletim era assim. Então, é assim, matemática, né, como hoje, assim, eu me senti horrível. E, gente, olha só, porque sabe o que é pior? É que eu fiz a questão errada no quadro, e aí depois teve 2 aulas de matemática hoje. E aí na outra aula a professora deu uma atividade avaliativa sobre aquela matéria. Assim, naquele momento ali do horário, eu falei, cara, eu desisto. Eu desisto. Eu não vou tentar estudar. O pessoal começou a estudar lá, né, antes da prova. E, gente, eu fiquei de boa. Eu fiquei sentada na cadeira e martelando ali na minha cabeça, cara, eu desisto. Eu fui mal ali no quadro, então quer dizer que eu sou horrível nisso e eu nunca vou conseguir aprender essa matéria. Então eu já desisto antes mesmo de ter tentado fazer a prova. Sim, era isso que estava passando na minha cabeça naquele momento. Mas a verdade é que o que a gente precisa aprender, né, uma das coisas que a gente precisa evoluir em nós mesmos é que não é porque você cometeu um erro que você não consegue melhorar naquilo, sabe? Por que eu não só... Cara, eu errei naquela questão. O que eu errei ali? Né? O que eu posso melhorar? É assim que a gente deve pensar. Igual, por exemplo, a professora falou, gente, eu quero que vocês façam no quadro, porque é a oportunidade de vocês aprenderem, é a oportunidade de ver no que vocês estão errando. E sabe o que eu errei ali na questão? O que ferrou minha questão? Foi a potenciação. Você sabe o que é isso? Tipo, 3 elevado a 8, que é o que eu errei. E eu errei essa potenciação, e aí por isso que o resultado saiu errado. Mas aí, e o resto eu fiz certo, mas aquilo ali foi o que errou a questão. Então, o que eu posso aprender com isso? Eu preciso estudar mais potenciação, né? Ou então, por exemplo, a professora explicou o que estava errado ali, então com isso agora eu não vou mais fazer errado porque eu vi no que eu estava errando. Simples assim. Mas eu sei que naquele momento ali é muito difícil. É muito difícil a gente pensar desse jeito, igual como eu falei. Eu comecei a me sentir péssima comigo mesma e me cobrando horrores, né? E me sentindo, assim, me sentindo incapaz. Incapaz de conseguir aprender e pensando coisas muito negativas sobre mim, né? E tipo, uma visão de negativa, assim, né? A autoestima, ela vai lá embaixo, porque a gente sempre meio que exaltado, né? Na sala, né? Esse aluno que nunca dá trabalho. Por exemplo, sempre quando alguém aqui, dos responsáveis, iam na reunião de pais, os professores sempre chegavam neles, né? E falavam, a Gabriela é muito comportada, ela é muito quietinha, ela é muito inteligente, ela é uma das melhores alunas aqui. Então, assim, você sempre ouvindo isso, né, vai gerar ali um ego. Vai crescer o seu ego, porque, né, igual a questão que eu falei, que a gente não precisa estudar, né, porque, pra quê? Né, eu sou boa nisso. Mas, assim, não que, né, só porque você... Como é que fala? Peraí, perdi o fio da meada. O que eu queria dizer é que não é só porque você é bom em alguma coisa que você não precisa treinar aquilo. Porque, né, ninguém é tão sábio que não precise aprender mais. E a questão de treinar, né, fazer repetidas vezes, é o que vai fazer você ficar bom. Simples assim. Eu nunca parei pra poder, tipo assim, minha vontade mesmo é tirar um tempo de todos os dias eu estudar matemática, porque é a matéria que me ferra ali. Mas eu nunca tenho essa disciplina de ir lá, pegar o caderno e estudar matemática. Não tenho isso. Então é claro que eu vou ser ruim na matéria se eu não me esforço pra ser boa nela. Entendeu? E tipo assim, cara,
Essa mentalidade é péssima. Simplesmente péssima. E a prática é o que vai nos levar à perfeição. Eu poderia ser uma aluna boa, eu poderia ser uma aluna de exatas, poderia sim, se eu tivesse começado, né? Se eu tivesse começado ali... Sério, uma coisa que eu mais penso é isso, gente. Na pandemia eu me desleixei muito e por isso que eu fui ficando, né, ruim das matérias e tal. E, bom, porque eu não estudava. Não estudava e ia seguindo pela questão de que os professores já me conheciam, então a visão que eles tinham sobre mim ali, eu acabava tirando notas boas ali. Claro que teve essa influência porque eu nunca deixei de fazer para casa, né, os trabalhos sempre entreguei a tempo, isso é claro que vale ponto, bom comportamento vale ponto, mas, gente, é muito ruim você... O que você prefere, né, você ter... é muito chato estudar, muito chato estudar em casa, mas você prefere o quê? Estudar em casa? Ou você sentar ali na cadeira na hora da prova e você olhar para a prova e perceber que você não sabe nada? Isso é pior ainda. É pior ainda. E, assim... né, voltando aqui também sobre o assunto do quadro, que eu me senti muito ruim ali no quadro, mas depois, quando eu peguei a prova, né, quando eu tinha dito que eu já tinha desistido, na hora que eu peguei a prova, as questões, assim, eu ainda não recebi o resultado, né, porque foi hoje mesmo, eu tô gravando hoje. Mas eu acho que eu fui bem. Eu acho que eu fui bem, porque as questões estavam bem fáceis. Na minha cabeça ia ser algo super difícil e eu não ia conseguir de jeito nenhum. Mas aí, eu já tinha feito uma outra prova, né, uma atividade avaliativa, e eu consegui aprender ali com os erros que eu tinha feito naquela prova, e nessa eu não cometi os mesmos erros. Então, essa é a questão, né? Você está aprendendo ali com os seus erros. Errada aquela questão no quadro não me faz burra ou incapaz de poder aprender aquela matéria. Foi uma questão, e em uma questão foi apenas um número que eu errei que fez o resultado sair errado, sabe? E agora que eu estou mais calma, né, que eu posso poder pensar dessa forma, porque ali na hora eu não consegui, é aí que a gente fica mais tranquilo. Eu até já falei em alguns vídeos assim sobre a questão da positividade, né, que a gente precisa ser mais positivos, né, ao longo do dia. E essas situações, para nós que fomos os alunos que nunca deram trabalho, a gente precisa muito disso. Eu não sei como é que tá a sua situação, eu não sei se você tá passando pela mesma coisa que eu, né, sobre a questão de, eu fui ótima ali no fundamental, depois no ensino médio me lascou, ou se você ainda tá no fundamental, mas acabou desleixando ali ao longo do tempo. Eu quero que você saiba disso, que você continua capaz. Você continua sendo um bom aluno, uma boa aluna, e se você errou alguma coisa, se você foi mal em uma prova, isso não determina a sua inteligência, não determina quem você é, a sua personalidade. Eu deixei de ser uma aluna exemplar porque eu errei aquela questão no quadro. Não, não é verdade. Você pode continuar sendo uma aluna exemplar, porque não é isso que vai resumir você. Então, tenha um autoconhecimento para poder você saber disso, né? Até trabalhar mesmo a questão da autoestima. Porque, como eu falei, a gente sempre vai recebendo elogios, né? Ali, ela é desse jeito e tal, então a gente vai acreditando nisso, então a gente só tem essa visão sobre a gente, mas a gente é muito mais que isso. Nós somos muito mais do que o aluno que nunca deu trabalho. Nós temos personalidade, nós temos gostos, nós temos tipos, né? Então, assim, não desista ainda e não se determine, não se resuma pela escola, pelas suas notas. Tá tudo bem, é sério. E apesar de tudo que tem acontecido, você devia se orgulhar de si mesmo. Porque aquele momento ali foi bom, né? O momento que a gente passou aí sendo, né, esse aluno exemplar. Mas é bom que você aprenda com os seus erros e possa crescer. Porque, como eu falei, estava no fundamental e agora eu tô no ensino médio, então a vida vai mudando, a gente vai mudando, a sua forma de pensar, nossas crenças, princípios. Então,
tudo isso vai influenciando, sabe? Não tem o que fazer. Mas como eu falei, você não é pior que alguém, você não é, assim, menos capaz que alguém. Às vezes apareceu uma nova pessoa que é o novo nerd, a nova nerd da sala, né? E aí é estranho isso, né? Porque a gente estava acostumado a ser essa pessoa e agora tem uma outra pessoa. Mas aquela pessoa, você não é pior que aquela pessoa. Assim como as pessoas que, quando você era o nerd, os outros da sala não eram piores do que você, só porque os professores usavam você de exemplo. Claro que não. E eu sempre soube disso, gente, que todo mundo é capaz. Todo mundo tem capacidade. Você pode ver isso na sua sala. Sabe aquele menino? Geralmente é um menino, mas na minha sala também já teve garotas. Enfim, é geralmente o povo do fundo, né? O povo do fundão que conversa muito. Aquele grupo ali que conversa bastante, que geralmente são os populares, assim, né? Vamos assim dizer. Eles têm muita capacidade. No ano passado, não, ano retrasado, que eu tava no 9º ano, tinha um grupo ali que você tava no fundo, assim, era eu e minhas amigas aqui na frente e eles indo lá pra trás, assim. E esse grupo era o que mais conversava ali, né, tipo assim, de toda a sala, esse era o grupo que mais conversava. E eles eram meio que, assim, os mais conhecidos ali da escola ali. E, cara, tinha uma garota lá que ela tirava nota melhor que eu em matemática. E quando a gente tá acostumado com isso, né, tipo assim, os alunos do fundão, os alunos conversantes, eles tiram notas baixas, eles não, como eu posso dizer? Eles não são, tipo assim, não fazem como os alunos nerds, né? Mas, isso não é verdade, entendeu? Claro que pode ter alguns que realmente não estão nem aí pra nada. Mas, gente, tem umas pessoas que elas estão nesse meio e elas são ótimas e elas têm tudo pra poder ser esse aluno exemplar, mas ela escolheu estar ali. Então é tudo questão de escolha, entendeu? Não é só porque você tá ali na primeira carteira que você é melhor da sala. Isso não quer dizer isso. E se você conhece alguém também que tá lá na frente lá e essa pessoa se acha melhor, ela não é melhor do que você. Não é. Estamos todos no mesmo barco. E essa é uma questão também que, assim, eu tinha vontade de gritar pra todo mundo da sala, porque como eles me tratavam desse jeito, né, a garota quietinha, né, a nerd e tal, eu queria gritar pra sala que somos iguais. Somos iguais. E a única coisa diferente é que eu tava fazendo ali as coisas que, assim, a sociedade considera como coisas de nerd, mas na verdade é o mínimo que um estudante tem que fazer. Simples assim. Mas é isso, pessoal. Eu não sei em quem esse vídeo vai chegar. Eu não sei se vai ter muita repercussão. Mas apesar disso, eu espero que chegue nas pessoas certas. E que tenha dado pra entender o que eu queria dizer aqui. Mas é isso aí. Então, tchau, pessoal. Deus abençoe vocês.